Olá, eu sou Natan Rafael Pedroso Lobato. Hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da Engenharia Mecatrônica, referente ao tema Uma revisão bibliográfica sobre o aprendizado profundo, Deep Learning, e redes neurais convolucionais, CNNs, no ambiente da automação industrial. Contextualmente, estamos falando da indústria 4.0 e otimização de sensores em campo, então temos algumas melhorias sendo implementadas no ambiente industrial, e dentro dessas melhorias surge a necessidade de uma integração de tecnologias de TI, e TA, que é tecnologia da automação. E temos assim o IoT, que é a internet das coisas, onde está tudo interligado, quantidades grandiosas de sinais dentro do ambiente industrial. Porém, como o volume de dados é muito alto, tem-se a necessidade de tratar esses dados, interpretar esses dados e conseguir transformar dados efetivamente em informações. Surge então a necessidade de algo mais complexo, algo mais robusto que possa fazer isso melhor do que a capacidade humana. Então, temos as inteligências artificiais. Dentro das inteligências artificiais, eu destaquei no meu trabalho o Deep Learning. E dentro do Deep Learning, eu destaquei ainda mais a CNN, que é uma ferramenta de rede neural convolucional, que é utilizada para fazer mapa de imagens, análise de imagens. E então, baseado em Kuciak, a capacidade de otimizar processos e aprimorar o controle de qualidade e antecipar manutenções em equipamentos industriais. Então, trazendo um pouquinho além, a proposta desse trabalho é a possibilidade da utilização das ferramentas de Deep Learning e das ferramentas de CNNs, que para fazer análise de imagens, principalmente de imagens gráficas, para que ele possa interpretar e predizer necessidade de manutenção em equipamentos industriais. Dentro do referencial teórico desse trabalho, a gente tem Lee, que comenta que as inteligências artificiais têm mostrado grande potencial para melhorar a eficiência e a precisão nas operações industriais, especialmente na visão computacional para tarefas de inspeção e controle de qualidade. Então, já é utilizado, já vem sido feito desenvolvimentos dentro da área da inteligência artificiais mundo afora. Então, a proposta é que a gente consiga trazer isso para o Brasil. Então, o CNN, como já comentaram anteriormente, baseado em LeCun, é o reconhecimento de imagens. Mas não qualquer imagem. Quando a gente fala de um volume grandioso de dados, um volume grande de imagens, sinais, interpretações gráficas de múltiplos sinais dentro do ambiente do Big Data, aí a gente entra com a lógica das CNNs para conseguir fazer toda essa interpretação e conseguir retirar informações dentro dessas imagens em real time. Então, nós temos os pontos favoráveis para a implementação das inteligências artificiais no ambiente industrial, que é o potencial de inovação e otimização. Sem dúvida alguma, ele vai trazer otimização para os processos já existentes, a redução de custo e aumento da eficiência. Então, conseguindo monitorar os processos que acontecem e conseguindo prever falhas e quebras nos equipamentos, a gente tem um aumento da eficiência desses equipamentos no ambiente industrial. Consequentemente, uma redução de custo de quebra. A manutenção preditiva é a capacidade de prever falhas em equipamentos industriais antes que elas ocorram, e podem resultar em reduções substanciais nos custos de manutenção e interrupções não planejadas na produção, mais uma vez de acordo com o trabalho do LeCun. Isso acaba tendo impactos na qualidade e na segurança. Consequentemente, a gente muda totalmente as tendências de mercado, preços, porque quando a gente consegue readequar o custo de produção, nesse caso baratear o custo de produção devido à minimização de quebras e falhas, a gente consegue ter um preço mais competitivo no mercado para as indústrias. Goodfellow, ele diz que o aprendizado profundo e as redes neurais convolucionais são subcampos da inteligência artificial. Dentro disso, temos que a Data Science Academy comenta o processo para a gente definir e entender o que são redes neurais convolucionais. Então, são algoritmos de aprendizado profundo, como já citado, especializados em análise de imagens. Além disso, o funcionamento dele se baseia em treinamentos dessas imagens. Então, depois do algoritmo desenvolvido, jogamos imagens que a gente quer que ele prediga, que ele interprete dentro dele, e ele treina com essas imagens, fazendo o quê? Atribuindo importância às características do objeto e tendo capacidade de distinguir entre diferentes elementos na imagem. Por exemplo, aqui eu trouxe a imagem do girassol. Então, ele capta a imagem do girassol. Dentro das camadas que ele tem, ele vai realizando o treinamento, e uma das camadas vai conseguir
elevar a característica do amarelo, outro dado vai conseguir elevar a característica do marrom, outra camada de dados vai conseguir atribuir característica principal às pétalas, e cada uma dessas características vai recebendo pesos. Então, quando a gente coloca uma imagem de uma rosa, a parte onde tem, por exemplo, a cor amarela não vai ter um peso, não vai ter uma nota. Por quê? Porque não tem cor amarela na rosa. Então ele vai entender que aquilo não é a rosa, pela característica. Aí no final ele pega todas as características que foram verificadas, somam elas e atribuem uma probabilidade daquilo ser um girassol, por exemplo. E aí a gente consegue fazer isso para letras, números, a gente consegue fazer isso para imagens, enfim, reconhecimento facial. Ele pega notas e atribui notas às características da face. Então é baseado no que o desenvolvedor treinou a ferramenta para fazer. Então as aplicações: reconhecimento de padrões de imagens médicas, por exemplo, reconhecimento facial, como já citado, classificação de imagens em geral. Então classificar se é um T. Então o CNN ele acaba sendo um algoritmo de classificação. Então eu classifico uma letra, por exemplo, é um T, é um A, é um B, para que ele possa depois gerar palavras com isso. Então extrair letras, né, dentro de imagens ele pode fazer. Um exemplo clássico disso é os radares. Então eu tenho a foto do radar, algum algoritmo tem que reconhecer o que está escrito na placa. Os desafios e a tendência, a limitação atual e os avanços e tendências futuras na área. Então a tendência futura é que o volume de dados aumente. Consequentemente, essa é a limitação atual das ferramentas e plataformas. Então, tratar esse volume de dados exige um conhecimento maior do desenvolvedor para que consiga fazer um treinamento ainda mais aprofundado, ainda mais refinado. Então, os desafios e as limitações atuais são desenvolver formas e ferramentas que a gente consiga treinar e otimizar esses treinamentos para que elas fiquem cada vez mais precisas nas definições. O aprendizado profundo é um subcampo da inteligência artificial que se baseia em redes neurais para aprender a partir de grandes volumes de dados e desempenha um papel crucial na automação industrial. O aprendizado profundo utiliza redes neurais com vários níveis de abstração para formar os dados de entrada em saídas mais úteis. Trabalho apresentado por Lican em 2015. Redes neurais artificiais se propõem a replicar o funcionamento da mente humana. Então, basicamente, ele tenta replicar o funcionamento dos neurônios, onde você tem vários neurônios interconectados e cada um está fazendo processamento de alguma característica. A fundo, quando a gente entra no contexto de Deep Learning, a gente não consegue saber exatamente o que cada neurônio está processando. Mas a gente sabe que internamente o algoritmo tem as camadas neurais e cada uma dessas camadas neurais processa uma característica e atribui notas a essas características e assim por diante. Mas o algoritmo ele é inteligente o suficiente para se programar e montar as camadas internas. Então sabemos a camada de entrada e a camada de saída, mas a camada intermediária a gente não consegue ter total controle do que ela está fazendo. Então tentar entender mais sobre redes neurais também é um desafio para o futuro. Esse foi um trabalho apresentado por Ferreira, aqui no Brasil, inclusive, no ano de 2022. Metodologia. Revisão bibliográfica sobre aprendizado profundo e redes neurais convolucionais, dentro das plataformas IEE, ACM, Digital Library e Google Acadêmico. Dentro dessas plataformas foi buscado palavras-chave para que pudessem ser selecionados os melhores trabalhos que tenham correlação com o tema proposto dentro do TCC. O critério de seleção foi identificação dos temas relevantes e o descarte dos estudos que não oferecem contribuições significativas. A avaliação dos artigos remanescentes foi feita através de análise mais detalhada para identificar contribuições significativas para esse trabalho e a seleção dos artigos que realmente faziam sentido para que pudessem se transformar em citações dentro do trabalho apresentado. Os resultados e as discussões. Então, a utilização dessas tecnologias emergentes na indústria, notadamente, tem potencial para revolucionar processos e sistemas, melhorando a capacidade produtiva, qualidade e reduzindo o custo operacional. Trabalho de Lican em 2015. A aplicação dessas técnicas de Deep Learning, especialmente nas redes neurais convolucionais, para a automação industrial, tende a gerar resultados de grande relevância. Krzyzewski, em 2012. É vital considerar os desafios associados a essas tecnologias, como demanda por parte de grandes conjuntos de dados para treinamento e a complexidade na interpretação dos resultados. Goodfellow, em 2016. Então,
todos os autores, 2015, 2012, 2016, eles já estavam falando sobre a necessidade da utilização dessas tecnologias e sobre a possibilidade de ser tecnologias emergentes. E também Goodfellow, ele, além de tudo, destaca, claro, tem o ponto positivo da melhoria que isso pode oferecer no processo industrial, porém os desafios que existem para que esses dados possam ser interpretados e treinados. Então, lá atrás, em 2016, já vem sido feitos estudos sobre o tema e esses estudos já vêm fomentando a necessidade de desenvolvimento da capacidade técnica para que possa ser feitos treinamentos a fim de precisar de deixar mais confiável os resultados de saídas. Principalmente porque são dados muito complexos e o ser humano não tem capacidade para interpretar sozinho esses dados. Então, de fato, teríamos que confiar na inteligência artificial resolvendo para a gente esse problema, porque o volume é muito grande, então nós não conseguimos fazer sozinhos esse trabalho. Dentro disso, a gente considera as características de funcionamento dos algoritmos de CNNs, notadamente podem ser muito úteis na detecção de defeitos e falhas em processos industriais, de forma ainda prematura. Diminuir os custos de manutenção das plantas industriais. No site Revista da Manutenção, nós temos esse gráfico da curva PF, que é um gráfico padrão utilizado na confiabilidade. Então, temos a falha potencial e conforme o tempo de operação do equipamento vai passando, esse equipamento ele vai mudando de falha potencial para falha funcional. E aí ele realmente para de ter uma função. Consequentemente, quanto mais tempo passa para a manutenção ser realizada, a curva do custo vai aumentando. Até que chega uma hora que o custo é muito alto porque o equipamento ele teve uma quebra. Então, prever defeito aqui onde a gente tem uma falha potencial possibilita que essa falha potencial seja corrigida e o equipamento tenha uma sobrevida e um custo menor de reparo. E o sistema de CNN ele pode ser muito bem utilizado para fazer interpretação de gráficos, considerando que gráficos são padrões, então eles podem ser treinados para interpretação. A conclusão é que os resultados demonstram a relevância do Deep Learning e das CNNs para a indústria 4.0, visto que a ferramenta não irá apenas detectar defeitos imperceptíveis aos olhos humanos, como proporcionará também um aumento de produtividade, para automatizar processos que atualmente requerem supervisão humana. Então o ser humano ele pode focar em outros trabalhos, enquanto as CNNs, né, a inteligência artificial, pode estar realizando a análise desses dados e transformando em informações, onde o ser humano entra como tomador de decisão. É possível destacar que essa pesquisa contribui para o avanço da automação industrial e as tecnologias estudadas provaram a importância teórica. Então, sabemos na parte teórica que é possível resolver os problemas futuros utilizando inteligências artificiais, redes neurais convolucionais e Deep Learning, no que tange o poder transformador que possuem. Então, em conclusão, esse trabalho contribuiu para o setor dos estudos de inteligência artificiais, fornecendo evidências teóricas do potencial da tecnologia. Acredita-se que esses fundamentos encontrados possam servir como base para futuros estudos e aplicações práticas de ferramentas. Inclusive, me proponho e me comprometo a ser um potencial pesquisador dessas ferramentas no futuro. Então, meu objetivo é continuar estudando essas tecnologias. Então, esse trabalho será continuado, com certeza. As minhas referências utilizadas... Então, curiosidade, todas as imagens utilizadas nesse trabalho sobre inteligência artificial eu optei por trazer através das inteligências artificiais, né? Então eu utilizei o Bing AI para poder estar realizando essas imagens. Todos os trabalhos que eu utilizei para poder realizar a minha pesquisa e fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado, agradeço o tempo de vocês, até mais.